É uma alegria estar com os irmãos, compartilhando conceitos preciosos sobre um assunto importantíssimo nas suas vidas. Namoro, noivado, casamento e sexo. Naquela ordem. Namoro é a época de desenvolver amizade, conhecer, noivado, coisa mais séria, e depois casamento, e depois do casamento vem aquele relacionamento sexual. Portanto, eu estarei falando no primeiro estudo sobre a base do namoro e a base do casamento. Quantos casamentos estão em apuros? Quantos casamentos são prejudicados porque o casal não deu prioridade à questão de preparar o alicerce? O período de namoro e noivado é um período de estabelecer, de colocar o alicerce para um casamento firme. E eu creio que nós não temos dado devido lugar a esta questão. Às vezes, os nossos namoros são irregulares, os nossos noivados. E então nós trazemos prejuízo para dentro do casamento. Portanto, este curso que nós estamos fazendo aqui é muito importante, esse curso prenupcial para as suas vidas. Agora, o curso que nós vamos fazer vai incluir pelo menos 5 conceitos básicos, que eu creio que todo jovem, querendo agradar Deus na sua vida, precisa avaliar e aplicar nas suas vidas. O primeiro conceito que nós vamos abordar nesta aula será o conceito: eu terei somente o namoro cristão. Isto é, ela precisa ter Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Este é o ponto básico, jovens. E sem colocar nas nossas mentes e nos nossos corações este conceito, todos os outros conceitos não podem ser aplicados. Portanto, a primeira coisa que vamos abordar: eu terei somente o namoro cristão. A segunda, eu basearei meu namoro nos princípios e propósitos de Deus. Isto é, nosso namoro será um namoro cristão, no sentido do procedimento. As palavras que nós vamos usar na nossa comunicação, o nosso procedimento físico, as nossas atitudes, todo o nosso comportamento será baseado nos princípios deste livro, a Palavra de Deus. E falando nisto, o curso está baseado na Bíblia. Portanto, traga a sua Bíblia para cada aula que nós vamos ter. O terceiro conceito: eu não defraudarei no meu namoro. O que quer dizer isto? Significa tirar fralda? Não. Defraudar significa excitar ou despertar desejos sexuais na vida de uma outra pessoa que não pode ser satisfeitos dentro do plano de Deus, que é casamento, claro. Nós vamos tratar isso na segunda aula, mas agora somente quero destacar o que nós vamos fazer. Vamos falar sobre o relacionamento físico, que, por sinal, jovens, é a área mais difícil no nosso relacionamento. O que mais atrapalha a vida do jovem na sua vida de namoro e noivado, e às vezes até dentro do casamento, é o problema de um namoro irregular na área física. Então nós vamos responder à pergunta: Jaime, para onde podemos chegar na área física do nosso relacionamento? Procurando responder de uma maneira prática e aberta a esta pergunta. E em quarto lugar, eu viverei em harmonia no meu lar.
que é que meu lar, que é que meus pais têm a ver com meu namoro? Será que a minha vida agora, dentro do meu lar, o meu relacionamento com os pais, com meus irmãos, tem alguma coisa a ver com o meu futuro casamento? Claro que tem. E nós então vamos falar desse assunto na terceira aula. E por último, vamos abordar, eu compreenderei a diferença entre paixão romântica e amor verdadeiro. Será que há uma diferença? Vocês sabem, eu creio que há muitos jovens nos altares das nossas igrejas casando sem compreender o real significado do amor. Então nós estaremos abordando 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7, onde o apóstolo Paulo explica e nos dá 15 qualidades do amor. Nós vamos ver 5 daquelas qualidades, para poder compreender e desenvolver nos nossos namoros e noivados um amor verdadeiro e não casar na base da paixão. Deixe-me ver se eu posso ilustrar isto. Primeiramente eu vou falar para as meninas, os rapazes. Rapazes, vocês imaginam casando com uma menina que queima seu feijão e arroz 2 vezes por dia durante todos os dias da sua vida de casamento. Vocês já imaginaram isso? Já, mas eu vou casar com uma boa cozinheira. Tudo bem, vamos imaginar que você casa com uma moça que não sabe cozinhar e ela queima seu feijão e arroz durante 50 anos de casamento. Vou dizer uma coisa, amor verdadeiro aguenta até feijão e arroz queimado. Mas paixão romântica não aguenta nem um ano. Agora uma coisa para as meninas. Meninas, imaginem que seu marido chega em casa e ele tira sua roupa para tomar banho e joga a roupa lá no cantinho do quarto. Ele deve pegar aquela roupa e colocar no lugar certo. Certo? Joia! Mas em casa ele foi criado, tinha empregada, a mamãe sempre pegava a roupa suja dele e ele nunca aprendeu. Agora eu vou dizer uma coisa, você vai aguentar 50 anos de pegar aquela roupa cheirosa e levar para o lugar certo? Eu vou dizer uma coisa, amor verdadeiro pagará o preço, mas paixão romântica não pagará este preço. Por isso é tremendamente importante saber que nosso relacionamento está baseado no amor verdadeiro. Agora, só um esclarecimento. No início do relacionamento, há uma paixão romântica. Isto é normal. Eu me lembro a primeira vez que eu vi a minha esposa. Mas eu fiquei gamado por ela. Fiquei louco por ela. Mas aquela gamação, aquela loucura se tornou, através da convivência dos meses, um amor verdadeiro. E quando casei com ela, eu realmente a amava. Eu me lembro ela descendo o altar, o corredor da igreja dela, com seu pai, tudo vestido de branco, bonito, e eu pensei, o quanto eu amo esta menina. Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido depois de 20 anos de casamento? Eu a amo pelo menos 20 vezes a mais. Por quê? Porque amor é alguma coisa dinâmica, não é algo estático. E precisa crescer. O que acontece muitas vezes no casamento é que o amor não cresce. E, portanto, esfria e o casamento se torna alguma coisa chata. Portanto, vamos abordar a questão de amor verdadeiro e paixão romântica na última aula. Muito bem. Então, eu gostaria primeiramente, conversando sobre a questão do primeiro princípio ou conceito, eu terei somente o namoro cristão. Gostaria de compartilhar um artigo que tirei da
Folha de São Paulo, algum tempo atrás, uma pesquisa Folha. E fizeram algumas perguntas para mais do que 1.685 pessoas. E uma das perguntas que o pessoal da Folha fez foi o seguinte: o que é o namoro para você? E esta é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. O que é o namoro para você? Deixe-me compartilhar algumas respostas daquela juventude que foi entrevistada. Uma relação de compromisso onde você se sente responsável. 47% responderam assim. Uma relação passageira. 11%. Uma relação agradável e gratificante. 45%. Uma relação de limitação e prisão. Alguns chamaram namoro uma prisão. 4% somente. Uma relação importante de crescimento. 47%. Uma relação dispensável, que alguns estão achando que namoro é dispensável, etc. Então essas foram algumas das reações da juventude brasileira a respeito do namoro. Mas vocês, pelo menos a maioria de vocês, são jovens cristãos. Vocês estão desejosos de agradar Deus na sua vida. E para você, o que significa namoro? Já pararam para pensar? O que significa namoro? Quais são os padrões? Quais são as atitudes que eu devo tomar? Que é que eu penso sobre a questão de namoro e noivado? Por que na cultura brasileira nós temos o que nós chamamos namoro? Eu creio que nós podemos responder através da palavra de Deus algumas dessas perguntas. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 6, e versículos 14 a 18. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Se você não trouxe a sua Bíblia, a passagem está escrito em página 12 da sua apostila. Eu terei somente o namoro cristão. Este compromisso está abordado neste trecho da palavra de Deus. Mas antes de ler, deixe-me contar a história de uma moça chamada Cristina. Cristina viajou com o conjunto Vencedores por Cristo alguns anos atrás. Ela fez todo o nosso curso intensivo, preparando a equipe para viajar e trabalhar. Ela era uma menina muito ativa dentro da igreja dela. Ela tinha muita capacidade na área de música. E durante a equipe, Deus a usou de uma maneira maravilhosa, especialmente na área de música. Quando terminou a equipe, ela voltou para sua família e para sua igreja. Mas logo após da sua volta e desligamento da equipe, eu fiquei sabendo que a Cristina estava desenvolvendo um namoro com um jovem que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quase não acreditei, porque conheci a Cristina e eu sabia que ela havia colocado alvos bíblicos dentro da vida dela e ela estava levando Deus a sério. Um dia eu encontrei Cristina e através da conversa eu fiquei sabendo que realmente ela estava namorando um jovem que não conhecia Jesus. Aí eu perguntei: Cristina, por que você está desenvolvendo um namoro quando nós estudamos no período de treinamento da equipe este princípio, eu terei somente um namoro cristão? Eu disse: Jamie, não fique preocupado não, porque eu vou evangelizá-lo. Ele é um cara joia, Jamie, você tem que conhecê-lo. Ele tem um motocicleta 125 e como eu gosto de sair com ele e comer uma pizza. E olha, ele vai até para a igreja domingo à tarde enquanto eu estou ensaiando o coro da igreja. Ele está sentado lá me esperando e ele vai para o culto domingo à noite.
Eu falei, Cristina, vai com cuidado, porque você já está caminhando, já está se envolvendo emocionalmente na vida dele. Ela disse, Jaime, deixa comigo. Deixa comigo. Falei, tudo bem. Passou uns 2 anos e meio, eu não vi nada sobre Cristina. Um dia, uma tarde, eu estava no meu escritório, o telefone tocou, atendi o telefone e a Cristina estava na linha. Desesperada, chorando, triste. E ela disse, Jaime, eu preciso falar com você. Falei, tudo bem, venha para o escritório e vamos bater um papo. Ela veio para o escritório. Quando a vi, eu quase não acreditei que era a mesma menina. Ela parecia muito mais velha. Ela parecia triste e chateada e preocupada e desesperada. Ela sentou e começou a falar sobre toda a história dela. Ela casou com aquele rapaz legal. Aquele rapaz que a levava para a igreja. Ela casou com ele. Eu perguntei, como vai seu casamento? Ela disse, Jaime, já estamos em processo de divórcio. Mas como? Ele não se converteu. Jaime, aconteceu o seguinte, ele me levava para a igreja, ele era tão jóia para comigo, ele demonstrava carinho e atenção e amor, e eu fui nesta onda de emoção. Mas sabe, nós casamos e não passou 1 ano que ele começou a me deixar pelos amigos dele, ele não foi mais à igreja comigo, e ele simplesmente começou a viver a sua própria vida, e nós começamos a brigar e tivemos muitos desentendimentos, e agora nós estamos no processo de divórcio. Com uma filha, ela falava. Eu orei com aquela menina, Cristina, naquele dia, e eu pensei comigo mesmo, oxalá que ela tivesse ouvido a palavra do Senhor. Exatamente a palavra que agora nós vamos ler e estudar. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18. Não vos punhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós jovens? O que é que ele quer comunicar? Ele está falando sobre relacionamentos na nossa vida e sobre a importância de escolher relacionamentos íntimos cristãos. A imagem visual que Paulo escolheu neste trecho é uma junta de bois que estão lado a lado. Os coríntios entenderam que no Velho Testamento Deus proibiu a prática de lavrar conjuntos de boi e jumento, 2 animais de espécies diferentes. Animais em canga desigual não podem lavrar o campo eficazmente, porque nunca vão puxar juntos. Paulo está dizendo que o cristão não deve igualar-se com o incrédulo. Isto pode incluir casamento ou qualquer outro relacionamento íntimo da vida. Agora, mais uma coisa sobre isto, jovens. A Bíblia descreve o homem que não tem Cristo como um homem morto. A mulher que não tem Jesus como Senhor e Salvador é uma mulher morta. Isso que diz a palavra de Deus.
Agora, você que tem Jesus, seu espírito foi vivificado. E agora você é uma pessoa viva espiritualmente. Você tem capacidade de corresponder a seu Deus espiritualmente. Você casa com um homem ou com uma mulher descrente, então você está casando com um defunto. Já pararam para pensar? Casando com um defunto? Teria que até segurar aqui na frente o defunto porque cairia, hein? Você já pensou em dormir com um defunto? Você já pensou em tomar café com um defunto? Claro que ele não está morto fisicamente, por isso não aconteceria. Mas espiritualmente, faltaria unidade espiritual, a capacidade de compartilhar suas vidas, um para com o outro, e as maneiras que Deus está trabalhando em suas vidas. A capacidade de poder orar juntos. Falta aquela capacidade se um dos dois não conhecem pessoalmente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora uma outra coisa. Primeiramente, deixe-me falar para as meninas. Moças, vocês gostariam que seu marido a amasse com amor ágape? Você sabe que tem vários tipos de amor. Tem o amor eros, que é o amor sexual, um dos amores do casamento. Tem amor fileu, que é um amor emocional, que é um amor muito importante também nas suas vidas. E tem um amor ágape. Este é o amor de Deus. Em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo disse aos maridos: maridos, amai vossas mulheres. E sabe a palavra que Paulo usa aqui? É a palavra ágape. Quer dizer, Deus está mandando os maridos a amar as suas esposas com amor ágape. Claro que você quer ser amado pelo seu marido com amor ágape. Mas sabe alguma coisa, meninas? Você casa com um jovem que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele nunca poderá amá-la com o amor ágape. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas este amor não é derramado na vida de uma pessoa que não tem Jesus. Portanto, pense bem, porque aquele homem com quem você casaria nunca poderia amar você com amor ágape. Isto é uma coisa muito séria. Agora, para os rapazes, a Bíblia nos diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Eu sei que na época de movimento feminista, quando há uma projeção da mulher dentro da sociedade, que a questão de submissão tem algumas interrogações muito grandes e muitos estão rejeitando as palavras do apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro sobre a questão de submissão. Mas isto não nega o fato que Deus, na sua palavra, manda uma submissão às mulheres. Agora, precisamos compreender o que quer dizer isto. Não vamos abordar esta questão aqui, mas precisamos entender biblicamente o que é submissão. Porque às vezes nós rejeitamos um conceito porque faz parte da sociedade, mas não compreendemos o conceito na palavra de Deus. Tudo bem, agora para os homens. A palavra de Deus manda as mulheres a ser submissas, a serem submissas aos seus maridos. Maridos ou futuros maridos, vocês querem que suas esposas sejam submissas? Se sabe uma coisa, você casa com uma moça que não tem Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus não tem prioridade na sua vida. Ela não vai achar, ou ela não vai encarar a palavra de Deus como regra de fé e prática. E provavelmente, na sociedade em que nós vivemos, ela não aceitará o conceito de submissão. Isto vai criar desarmonia e encrenca dentro do seu lar. Portanto, se você quer uma moça, uma mulher de Deus,
comprometido ao senhoria de Cristo, você precisa escolher uma moça que realmente coloca Jesus como Senhor e Salvador. Uma moça que leva Deus a sério na sua vida. Agora vamos ver estas 5 perguntas que o apóstolo Paulo nos faz. Versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual. Esta palavra jugo poderia ser a palavra canga. É uma palavra mais conhecida. Eu fui criado na roça, portanto eu sei o que é uma canga. É aquele pedaço de madeira que vai sobre o pescoço do boi para puxar, para lavrar o campo. E então ele descreve, ele fala à igreja de Corinto: não ponha seu pescoço na mesma canga com alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador. E por quê? Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Paulo está perguntando o que a iniquidade e a justiça têm em comum. E eu faço para vocês, jovens, esta mesma pergunta. O que é que a iniquidade e a justiça têm em comum? É óbvio que a resposta é absolutamente nada. Em outras palavras, a filosofia, as atitudes, os seus alvos, os seus conceitos que dirigem a sua vida são totalmente opostos aos que dirigem a pessoa que não tem Jesus. Portanto, como é que vai ficar dentro de casa? Sai uma briga no seu casamento. E olha, quero dizer uma coisa. Casamento é maravilhoso, mas nós precisamos ser reais e temos que reconhecer que de vez em quando sai uma briga. Sai uma discordância. Como é que vão resolver isso? Não, eu tenho minha opinião. Você tem sua opinião. E cada um fica na sua. Por isso nós precisamos da palavra de Deus para nos mostrar e estamos comprometidos desta palavra. Paulo está dizendo: que sociedade pode haver, que relacionamento familiar pode haver entre o princípio de iniquidade e o princípio da justiça? A segunda pergunta: que comunhão há entre luz e trevas? Deus está dizendo que somos filhos da luz. Mas a pessoa que não tem Jesus é filha das trevas. Eu não falo isto, a palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Mas a pessoa que não tem Jesus é filho do diabo. O pai dele é o diabo. Portanto, luz e trevas. Se entrássemos aqui à noite, nesse recinto, com as luzes apagadas, seria uma escuridão. E na hora que nós acenderíamos as luzes, as trevas teriam que fugir pelas janelas, pela porta. Por quê? Porque não há convivência entre luz e trevas. É um ponto básico, jovem. Não há convivência. Quando Paulo usa a palavra comum aqui, esta palavra comum vem da palavra, a palavra comunhão vem da palavra comum. Nós podemos ter comunhão porque nós temos alguma coisa em comum. Você sabe o que esta alguma coisa é? Esta coisa que nós temos em comum, o que é? Vocês sabem o que é? É Jesus. É a nossa fé cristã. É a palavra de Deus. É isso que temos em comum. Então, que comunhão, que convivência tem a luz com as trevas? A terceira pergunta: que harmonia entre Cristo e o maligno? Esta palavra maligno é a palavra diabo. Como crentes em Jesus, Deus é o nosso Pai. Cristo é a nossa vida. Como já falei, o pai do descrente é o diabo. Cada indivíduo é controlado por um poder diferente, portanto a harmonia é inatingível. Que harmonia! 3 horas de madrugada recebi uma ligação telefônica
me acordei, corri para o telefone, uma menina lá de São Paulo, desesperada, dizendo: Jaime, venha para minha casa. Meu pai está procurando uma faca para matar minha mãe. Eu corri para lá e consegui, durante 3 horas, acalmar aquele marido que estava realmente zangado, bravo com sua esposa, ao ponto de matá-la. Por quê? Desarmonia no lar. Por quê? Porque casamento misto, casamento desigual. 2 pessoas na mesma canga, tentando lavrar o campo, tentando trabalhar juntos, mas não dá certo. A quarta pergunta que o apóstolo Paulo nos faz: que união há entre o crente e o incrédulo? Há capacidade de ter união, há capacidade de ter união física e união emocional. Mas como já frisei, é impossível ter união espiritual. Por quê? Porque falta o aspecto essencial na unidade, que é o Espírito de Deus. É Jesus Cristo que nos traz a unidade. Portanto, é impossível ter a união entre a pessoa que tem Jesus e a pessoa que não tem Jesus. E por último, a última pergunta aqui, ele faz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Lá na cidade de Corinto, na praça principal, tinha um templo da deusa Afrodite. E os coríntios adoravam esta deusa. E através do próprio templo, houve prostituição. No templo de paganismo em Corinto, houve mais do que 1000 prostitutas que fizeram parte da própria adoração. Então você chegava lá, pagava seu dinheiro e entrava num daqueles lugares e lá teve relação sexual com homem ou com mulher. Isto tudo fez parte da adoração. O apóstolo Paulo e a sua equipe viajaram para a cidade de Corinto, pregaram o evangelho transformador. E algumas pessoas se converteram e começaram a primeira igreja lá de Corinto. Mas houve problemas. E Paulo precisava então fazer essa pergunta: será que agora vamos ajuntar o santuário de Deus, que somos nós, com o santuário dos ídolos? Paulo está se referindo àquele templo em Corinto. Não, Paulo disse. Como é que podemos fazer isso? Então não há possibilidade de união, não há possibilidade de ligação entre o santuário de Deus, que somos nós, e o santuário dos ídolos, o santuário do próprio diabo. Muito bem. Então, em versículo 16 e 17, eu gostaria que nós olhássemos de novo. Na verdade é 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos disso, Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora eu quero deixar muito claro o que o apóstolo está dizendo aqui. Quando ele usa a palavra separai-vos, ele não está dizendo que o cristão deve se isolar da sociedade, que nós não devemos ter nenhum contato com uma pessoa que não tem Jesus como Senhor da sua vida. Jesus descreveu o cristão no mundo como luz e sal. Luz precisa brilhar onde? Nas trevas. Sal precisa estar na sopa da vida. Às vezes, infelizmente, o sal fica no saleiro, quando deve estar na sopa, na sociedade. Então nós fazemos parte da sociedade brasileira. Nós devemos, como sal, estar dentro da sopa. Devemos ser luz e devemos brilhar nas trevas, lá fora. É muito fácil brilhar na igreja.
É muito mais difícil ser um testemunho na faculdade, lá no colégio, ou lá na rua, ou lá no campo de futebol. Mas é isso que Deus quer. Então não há separar, isto é, não há separação no sentido de afastar ou isolar a gente da sociedade. No outro lado, falando de relacionamentos íntimos, como o namoro, por exemplo, Paulo disse que precisa haver uma separação. Aqui ele está falando sobre Israel. Está citando uma advertência de Deus a Israel de não se contaminar com as nações ao redor. Deuteronômio 7, 3 e 4. Nem contrariarás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tornarás suas filhas para seus filhos. Em outras palavras, Deus proibiu que Israel casasse com os pagãos, e da mesma forma, Paulo está, pela autoridade do Espírito, proibindo o casamento de crentes com os incrédulos. Esta é a base, é o ponto básico do casamento. É ter um alicerce, um fundamento baseado nos princípios da palavra de Deus, um conhecimento de Jesus Cristo, uma habitação do Espírito Santo na vida desta pessoa. Isto é a base para um casamento feliz. Agora, se este é o ponto básico, por que então nossos jovens estão cada vez mais desviados? Por que então os jovens estão cada vez mais casando em casamentos mistos? Por que estão tomando decisões erradas? Deixe-me sugerir 4 razões, 4 causas. Primeiramente, 2 pessoas incrédulas se casam. Às vezes isso acontece. 2 pessoas incrédulas se casam, depois um se converte, criando um casamento desigual. E isso acontece muito nas nossas igrejas. Meninas são frustradas nas nossas igrejas. Sabe por quê? Mais ou menos 2/3 das mocidades das nossas igrejas são meninas. E outro terço, rapazes. Por isso, eu creio que a moça crente, cristã, precisa confiar muito mais no Senhor nesta área do que o rapaz. Embora que eu creio que também o rapaz precisa entregar essa área da sua vida para Jesus. Mas as possibilidades de uma menina casar com um rapaz jóia são menos do que os rapazes, infelizmente. E muitas vezes nas nossas igrejas nós temos senhoras casadas que têm maridos descrentes. É um dos grandes problemas na igreja. Então, casam os 2 e depois um se converte, e geralmente isto é, em primeiro lugar, a mulher. A segunda razão, às vezes o crente casa achando que a outra pessoa é também crente. Achando, não conhecia bem. Ela se envolve emocionalmente a tal ponto que fica cega espiritualmente, impossibilitando o discernimento do estado espiritual do seu noivo ou da sua noiva. Então, em muitas situações, há um namoro. O rapaz, ou no caso a menina descrente, vai para a igreja, frequenta a mocidade, participa nas atividades, mas nunca se converte. E depois do casamento, aquela pessoa que tem Jesus descobre que seu cônjuge não tem Jesus. Essa é uma das razões porque tem tantos casamentos assim mistos. Em terceiro lugar, muitos casos, o crente consciente desobedece o Senhor. Eu tinha uma menina que chegou para mim, olhou bem na minha cara e disse: Pastor Jaime, eu estou para ficar agora noiva,
de um rapaz descrente. Eu compreendo perfeitamente, mas eu não vou obedecer. Eu estou pronto para pagar as consequências das minhas decisões. Existem pessoas que estão ouvindo claramente a palavra, que entendem muito bem, que namoram um descrente, mesmo sabendo que não é a vontade de Deus. Às vezes o jovem pensa, não, mas depois aquele rapaz vai se converter, eu vou evangelizá-lo, ou talvez ela não esteja muito firme também na palavra do Senhor e ela não vê a necessidade desta decisão. A quarta razão, há uma falta de convicção e clareza nos líderes, isto é, os pastores e conselheiros da igreja, para instruir a nossa mocidade sobre os conceitos bíblicos acerca de namoro, noivado, casamento e sexo. Nos nossos encontros de pastores, nós da CEPAL estamos procurando encorajar e desafiar os pastores a fazerem um curso pré-nupcial. Por exemplo, hoje se você chegasse para mim e falasse, Pastor Jaime, daqui um pouco nós vamos casar, gostaríamos que você fizesse a cerimônia do nosso casamento. A primeira coisa que eu vou querer fazer é um curso de 8 horas sobre os princípios e propósitos de Deus sobre casamento. Eu não vou fazer seu casamento sem isso. Portanto, é importante essa preparação. Agora, os pastores e conselheiros precisam tomar uma decisão firme a respeito desta passagem bíblica. Eu não farei nenhum casamento sem a certeza, pelo menos a certeza na medida do possível, claro, que aqueles 2 jovens coloquem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Como isso é importante nas nossas vidas e especialmente na liderança da igreja. Por último, eu gostaria de descrever rapidamente o processo da pessoa que propositalmente decide namorar e casar com uma pessoa descrente. Qual é o processo? O que acontece na mente e nos sentimentos, no coração de um jovem que tem Jesus, que sabe os princípios de Deus, mas que vai caminhando e vai casando com um jovem, uma jovem que não tem Jesus como Senhor? Primeiramente, neste processo, talvez o primeiro passo seria a racionalização ou justificativa. Uma pessoa crente se interessa por um descrente. Ela sabe que não deve namorar, mas o seu desejo de se relacionar com aquela pessoa é maior do que obedecer à palavra de Deus. Para suportar o peso de sua consciência, desenvolve uma série de justificativas para convencer a si mesmo e aos outros que o caminho que está tomando acabará sendo o melhor para todos. Então, jovens, talvez isto não seja a sua situação atual. Talvez você esteja namorando um jovem crente, uma jovem crente. Ou talvez não tenha namorado agora. Tudo bem. Mas quem sabe vai chegar uma hora em que você vai precisar colocar em prática esta primeira decisão. Eu terei somente um namoro cristão. O que é que você vai fazer? Você vai dizer como aquela menina que chegou para mim e disse: Pastor Jaime, eu apreciei o que você falou, mas deixe-me contar minha história. Minha mãe era uma cristã, casou com um homem que não tinha Jesus no coração. Não sabia nada da palavra de Deus, da igreja, nem nada. Mas sabe, ele se converteu. E hoje ele é um presbítero na igreja. E agora, o que é que você vai dizer sobre isso? Eu olhei para aquela menina e disse: minha querida irmã, eu falo aleluia.
pela misericórdia, pela graça de Deus, seu pai se converteu. Mas enquanto você conta uma experiência positiva para mim, eu conto 10 experiências tristes para você. Agora imagina, eu durante alguns anos morava em Curitiba, mas um dia por semana eu fiz um trabalho de discipulado na cidade de São Paulo. Portanto, eu viajava de ônibus terça-feira à noite, toda terça-feira à noite, durante 1 ano e meio, para São Paulo, e voltava de avião, VASP, 5 horas da tarde, São Paulo, Curitiba. Agora, imagina que alguém chega para mim e fala: Jaime, desculpa, mas eu acho que você deve saber isso. Conforme a última pesquisa, o voo VASP, quarta-feira, São Paulo, Curitiba, 5 horas da tarde, 90% dos voos estão caindo, Jaime. É? 90% estão caindo. Sim, conforme a última pesquisa, 90% estão caindo. Você acha que eu vou pegar o voo 5 horas da tarde, VASP, São Paulo, Curitiba? Eu acho que não. Daí para frente é Transbrasil, é Varig, é TAM, é qualquer um desses. Mas não mais. Por quê? Porque não quero cair. Mas quantos jovens estão dispostos a correr o risco de cair? Não, porque meu pai, eu tinha uma tia, casou com um incrédulo, eu tenho tudo bem. Aceitamos isso. Mas, cuidado com esta justificativa. Agora, quais são as outras justificativas? Eu só vou mencionar rapidamente algumas. Estamos simplesmente namorando. Não temos intenção de casar. Tudo bem. Mas o problema é de se envolver emocionalmente. Não sei se ele ou ela é crente. Estamos namorando há pouco tempo e não deu para perceber. Olha, então é melhor você parar antes de começar. Eu sugiro um tempo de amizade profunda. É um período de 3, 4, 6 meses, em que podemos conhecer de perto aquela pessoa com quem nós temos interesse. Hein? É um período, não há contato físico, mas é um tempo, é um período de conversa, de orar juntos, de estudar a palavra, de tomar um sorvete, comer uma pizza. Não tem nada errado em comer uma pizza juntos, rapaz e menina, certo? Eu sei que imediatamente o pessoal vê você andando, tomando sorvete com a pequena, ou com aquele rapaz de motocicleta 350, e imediatamente então você começa a sentir constrangimento. Será que eles estão pensando que estão namorando? Tudo bem, você precisa conhecer aquele rapaz, aquela menina, para depois poder namorar. Ou outra justificativa: eu não conheço um rapaz ou uma menina crente. Meu círculo de amizades é mais com pessoas descrentes. Então você deve desenvolver seus círculos de amizade para poder conhecer jovens que têm Jesus como Senhor e Salvador. Ou essa justificativa: ele não é crente, mas um cara legal. Já você precisa conhecer. Mas olha, ele tem motocicleta 400. Como tem estacionado na frente da igreja? Quantas motocicletas? Que coisa! Eu fiquei impressionado. O povo aqui de Londrina é um povo que tem uma boa grana, né? E olha, eu notei ontem à noite, com muito prazer, as meninas subiram no motocicleta atrás daquele rapaz. E o rapaz... É para deixar todo mundo... Eu tenho um 400 aqui, todo mundo olha para mim. Tudo bem, não é errado ter necessariamente uma motocicleta. Mas
Às vezes nós achamos que ele é um cara legal, ela é uma menina joia. É uma justificativa. Mas não justifica uma desobediência à palavra de Deus. Ou outro seria, ele é mais cavalheiro do que a maioria dos rapazes que eu conheço da minha igreja. Opa! Às vezes isso é verdade. Nós que temos Jesus como Senhor, eu estou falando para os rapazes agora, precisamos saber ser cavalheiros. Então nós precisamos saber abrir. Rapaz, dá uma olhada aqui. Abrir a porta. A menina gosta disso. Será que não seria bom chamar os rapazes aqui na frente para ensaiar comigo? E as meninas vão dizer, muito obrigada. Certo? Às vezes os rapazes não estão fazendo essas gentilezas mais porque acham que a moça não merece. Afinal de contas, ela está na onda de movimento feminista, ela quer ser com um homem, tudo bem. Então ela pode abrir a porta para si mesma. Mas não é uma atitude boa. Agora, nós precisamos ser os primeiros para realmente mostrar boas maneiras para nossas queridas irmãs. Devemos fazer isso. Tudo bem. Outra justificativa. Nós temos tanta coisa em comum. Ela gosta do mesmo tipo de sorvete que eu gosto. Nós torcemos pela mesma equipe. Tudo bem. Mas a coisa principal falta. Isto é, Jesus nas suas vidas. Creio que ele está aberto. Talvez eu possa testemunhar para ele. Jaime, eu estou fazendo um ministério de aconselhamento. Estou fazendo um ministério de evangelização, não está vendo? Ele está na igreja todo domingo à noite. Deixa eu me dizer uma coisa. É perigosíssimo usar seu namoro para evangelizar. Sabe por quê? Vamos dizer que você está namorando o rapaz ou a menina, no caso, ele ou ela toma uma decisão. Como é que você vai ter certeza que aquela decisão foi feita por causa da convicção que ele é um pecador, porque ele precisa de Jesus, ou porque ele quer de você? Olha, isto é um perigo. Evangelizar e misturar este ministério com namoro. Outra justificativa. Ele quer que nossos filhos futuros frequentem a minha igreja. Oh, bonito. Então ele vai para o clube domingo de manhã e vai deixar vocês na igreja. É esse que vocês querem? Não, claro. Você quer um marido, moça, que leva você em oração, que leva você no estudo da palavra, que é primeiro em praticar esses princípios, que leva a família para a igreja e juntamente adoram o Senhor. E por último, eu lhe falei que tinha que ser crente. Então ele aceitou a Cristo. Falei com ele. Você precisa entregar sua vida para Cristo se eu vou continuar namorando com você. Tudo bem, então o que é que eu faço? Assinar um cartão? Apertar a mão do pastor? O que é que eu faço aí? Está vendo? Falta convicção. E depois do casamento, vem os problemas. Então, primeira coisa, é justificativa. Segunda coisa, desenvolvendo o namoro. O crente começa a passar tempo com o descrente. Talvez ele esteja pensando que não vai desenvolver relacionamento sério. Entretanto, se o crente continua desenvolvendo a amizade com o incrédulo, há pouca esperança que qualquer um dos dois permaneça numa posição neutra. Pouca esperança. Precisa tomar realmente uma decisão. Depois, em terceiro lugar, vacina de imunização. Se o crente continua desenvolvendo o relacionamento, além da paixão que já existe, os dois desenvolverão um forte sentimento de amor. Este sentimento é uma vacina que imuniza o crente, impossibilitando-o de enxergar qualquer coisa errada na outra pessoa, especialmente acerca do seu estado espiritual. E
o penúltimo, a escolha, aí a pessoa tem que dizer aquela pessoa ou Deus. Se este relacionamento progride até o noivado, a pessoa crente está conscientemente tomando uma decisão. Se ela escolher a Deus, ficará emocionalmente ferida porque precisa terminar o seu relacionamento com a pessoa que gosta muito e talvez até ame. Ela vai precisar escolher e com isso vem sofrimento de qualquer lado. E por último, um rápido declínio espiritual. E jovens, isto é uma coisa muito séria. Isto tem acontecido com milhares de jovens e depois os pastores e conselheiros têm aconselhado esses jovens. Aqui é uma medicina preventiva. Presta bem atenção. Seu coração se torna frio, indiferente, insensível a Deus, desde que seu relacionamento não tem a dimensão espiritual. Há tendências de se envolver fisicamente. Sua consciência é violada. Os sentimentos de culpa se tornam um fardo e seu crescimento espiritual praticamente encerra. É por causa deste declínio espiritual que Deus nos adverte contra o jugo desigual. O Velho Testamento está cheio de exemplos de Israel na sua desobediência a Deus e a sua apostasia espiritual. Israel se torna para nós um exemplo, uma advertência, e em 1 Coríntios 10:12, o apóstolo Paulo nos alerta: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amados irmãos e amigos, o primeiro conceito para um namoro, noivado e um casamento feliz, dentro dos propósitos de Deus, é dizer: eu terei somente um namoro cristão. Eu gostaria que nós abaixássemos nossas cabeças agora e que nós fizéssemos em nossos corações este compromisso ao Senhor agora. Oremos. Senhor, Tu sabes as pressões da juventude. Tu sabes, Senhor, as necessidades que nós temos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos medos e ansiedades e a dificuldade que é para a juventude tomar essa decisão: eu terei somente um namoro cristão. Mas, Senhor, pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que Tu nos ajude a tomar firmemente esta decisão nas nossas vidas. Isto nós te pedimos pela Tua graça e pela Tua força. Em nome de Jesus. Amém.